Bom, eu aposto que você já deve ter ouvido alguém falar aí que o neutro jamais poderá ser interrompido, ou que neutro só ligado direto. Bom, eu confesso, gente, que essa é uma dúvida muito comum entre os profissionais da área elétrica, principalmente os iniciantes. Mas será tão rigoroso assim mesmo na norma? Eu não posso interromper o neutro de forma alguma, não? Será que está proibido realmente na norma? Bom, bora para mais um Qual é a Dúvida aqui da Engerral, meu querido. Se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações e deixa o like. Então, turma, a gente sabe que o disjuntor ele é um dispositivo de proteção que tem como função principal interromper a corrente elétrica em caso de uma sobrecarga ou um curto-circuito, e o seu correto dimensionamento ele é crucial para essa proteção ser eficaz. Aí vem uma pergunta: André, eu posso usar o disjuntor para seccionar o neutro, mesmo sabendo que esse tipo de ligação não é uma prática comum? Gente, pode, só que tem um detalhe: não pode ser disjuntor monopolar, e eu vou explicar um pouquinho mais isso com a própria norma, né? No item 5323 a gente vê que trata justamente sobre o seccionamento e fechamento do condutor neutro. E aí fala que quando exigido o seccionamento do condutor neutro, as operações de abertura e fechamento dos circuitos correspondentes devem ser de modo a garantir que o condutor neutro não seja seccionado antes nem restabelecido após os condutores de fase. Ou seja, por que isso, né? Justamente para a gente não ter aquele problema que a gente chama de neutro interrompido e a gente tem inversão de fase. Então, em alguns pontos, né, se tiver mais de uma fase na alimentação da residência, a gente pode ter duas fases chegando onde não era para chegar. Então, justamente por esse momento, o neutro não pode ser seccionado antes e nem restabelecido depois, tem que ser junto, tá? Então, por isso que a maioria das instalações é ligada direto. E de maneira resumida, né, na prática, sai a fase do componente, depois sai o neutro, né, entra o neutro e depois entra a fase. Isso aí já é uma prática comum dentro dos quadros de distribuição. Só que aí a gente continua nesse item porque tem algumas situações também. Tem um trecho que cita: quando a seção do condutor neutro for pelo menos igual à dos condutores de fase, não é necessário prever a detecção de sobrecorrentes no condutor neutro, nem dispositivo de seccionamento nesse condutor. Reparem que está escrito que não é necessário prever, só que ao mesmo tempo isso não quer dizer que está proibido. Então é meio que algo opcional. Então, como está falando que não é necessário ter uma proteção ali, porque ele é da mesma seção, né? Então, automaticamente, o neutro pode ser ligado direto. Agora, já tem um outro item que fala que quando a seção do condutor neutro for inferior aos condutores de fase, aí sim é necessário prever a detecção de sobrecorrente no condutor neutro, adequada à seção daquele condutor. E aí sim, muita gente fala: como assim o neutro é mais fino que as fases? Gente, tem casos que o neutro sim pode ser mais fino do que os cabos de fase, desde que atendam às 3 condições previstas lá no item 62626 da norma, e aí sim você pode ir lá quando você quiser e consultar para poder se aprofundar mais. Mas ó, independente de qualquer situação, uma coisa é certa: é proibido seccionar o neutro utilizando o disjuntor monopolar, e isso tá no item 56612, tá? Ele só pode ser seccionado junto às fases, né? No caso, em um mesmo dispositivo. O seccionamento do neutro é mais comum de ser feito em locais onde existe uma fonte de energia auxiliar, como um gerador. E aí, nesse caso, existe um quadro, né, chamado QTA, que é o quadro de transferência automática. E aí é necessário seccionar as fases e o neutro da concessionária para que as fases e o neutro do gerador assumam a edificação em caso de uma falta de energia da concessionária, né? Quando a energia é restabelecida, aí faz o inverso, faz a transferência automática. Então, realmente, nesse caso, você tem que interromper 100%. Interrompe a concessionária, liga o gerador, interrompe 100% do gerador e o neutro não pode estar ligado direto, tem que estar interrompendo tudo, tá? E sabe também, gente, dentro das nossas instalações onde a gente tem seccionamento de neutro, isso mesmo, no IDR. Quando o IDR atua, o neutro também é seccionado automaticamente. Para a gente ligar um DR, a gente não precisa ali das fases e do neutro chegando nele. O neutro não tem que passar no DR. Então ali ele está sendo seccionado, só que juntamente com a fase. Então sim, o neutro pode ser seccionado, inclusive ele é seccionado, tá? Agora eu quero saber aí, você já sabia desse detalhe ou aprendeu mais essa com a Engerral aqui? Mais uma aula da Engerral para o seu currículo. As normas elas foram elaboradas aí para que nós profissionais possamos estar cada vez mais preparados aí para toda e qualquer tipo de situação. E sobre a oportunidade que eu falei também de se tornar um aluno VIP do curso de eletricista profissional da Engerral, vai aparecer um quadradinho logo abaixo aqui, ó. Você clica nele e faça a sua matrícula. Vem se tornar um eletricista profissional certificado pela Engerral. E assim, o que os alunos mais gostam desse curso é o suporte exclusivo via WhatsApp ou pela plataforma de ensino, que funciona de 9 da manhã às 9 da noite, de domingo a domingo, bicho. É todo dia que tem suporte. Suas dúvidas são tiradas praticamente na mesma hora. Por isso que eu recomendo o nosso curso, tá? É diferenciado.